Olá pessoal, estamos de volta e agora nós vamos trabalhar com classificações doutrinárias. Nós temos aqui, alguns tipinhos de classificação que insistem em cair em prova, mesmo que não sejam ali classificações decorrentes de portarias, de leis específicas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Bom, essa aqui já digo para vocês, não vejo cair nunca, mas é importante que você tenha aí em mente que isso existe. Então, nós temos uma classificação por competência institucional. Nesse contexto, eu olho para o ente político competente para realizar aquela despesa. Então, ela é uma despesa federal, uma despesa estadual, uma despesa do Distrito Federal ou uma despesa municipal, né? Você tem ali a possibilidade de enquadrar aquela despesa como federal, estadual, municipal, de acordo ali com o ente político que é competente para realizar a despesa. Por sua vez, nós temos a classificação por afetação patrimonial. Essa aqui, importantíssima para efeitos de prova. Gabi, mas essa afetação patrimonial, o fato dela ser efetiva, não efetiva, isso não é uma classificação lá da contabilidade, do CASP, né, que eu deveria aprender com o professor Possati? Sim, com certeza absoluta, e você com certeza vai aprender lá também. Mas, contudo, todavia, entretanto, a gente tem cobrança disso em AFO, né? O que é simplesmente um absurdo, porque você tem aqui que ficar fazendo raciocínio de patrimônio líquido, mas temos que fazer isso e não tem para onde correr. Então, pessoal, despesa orçamentária efetiva e não efetiva. Qual é o foco aqui desse tipo de despesa? O impacto no meu patrimônio líquido. A despesa efetiva é aquela despesa em que eu tenho o consumo do recurso e a consequente diminuição de patrimônio líquido. Onde que eu visualizo isso? Como regra, despesas correntes. Então, eu pago o servidor, Pago o servidor e isso não me gera ali uma incorporação de um bem no patrimônio. Isso não gera redução de uma dívida. Isso não gera nenhuma compensação, nenhuma mutação patrimonial. Simplesmente me faz a queda de patrimônio líquido, cai o meu ativo financeiro e ponto final, tá? Então aqui eu tenho que no momento da realização da minha despesa, eu reduzo o patrimônio líquido, beleza? Então reduzo o meu patrimônio líquido, regra aqui, despesas correntes. Despesas correntes. Beleza? Maravilha. Despesa orçamentária não efetiva ou por mutação patrimonial. Nesse tipo de despesa, você tem que, sempre que ela acontece, Óbvio, a gente tem algumas exceções, mas leva a regra. Sempre que ela acontece, você tem a queda do ativo financeiro, mas você tem algum elemento ali, alguma compensação no patrimônio que vai fazer com que o patrimônio não mexa. Então, você não vai ter somente a queda do ativo. Então, exemplo, quando nós adquirimos um bem, tá? O poder público adquiriu tantas viaturas novas para a polícia militar, para a polícia civil. Ele desembolsa o dinheiro, sai o dinheiro do ativo financeiro dele e entra o bem no patrimônio, no ativo permanente dele, tá? Então, no ativo permanente dele. Sai o dinheiro, mas entra bem no ativo permanente. O que nós temos aqui? Mutação patrimonial, uma compensação ali, tá? Nesse cenário, eu tive a baixa do ativo financeiro, mas eu não tive a baixa do patrimônio líquido, porque eu tive uma entrada no meu ativo por conta dos bens que foram incorporados ao meu ativo. Então, você tem saída do ativo financeiro, mas incorporação, queda no ativo financeiro e incorporação ali no ativo permanente, tá? Outro exemplo, quando eu pago dívida, amortização de dívida, eu tenho queda no meu ativo financeiro e tenho queda onde? No meu passivo. Por quê? Porque o passivo é o meu registro da dívida. Então, eu registrei que eu tenho uma dívida para pagar. Se eu paguei uma parte dessa dívida, então eu tiro a parte que eu paguei aqui do passivo. Olha, paguei metade, então baixa metade da minha dívida. Então, sai o dinheiro e baixa a minha dívida na mesma proporção, entendeu? Então, mutação patrimonial, compensação nos meus elementos patrimoniais. Isso é despesa não efetiva, tá? Então, despesa efetiva e despesa não efetiva.
O que nós temos que tomar cuidado na hora da prova? Com alguns peguinhas, algumas exceções que nós temos. Então, na despesa orçamentária efetiva, eu tenho ali como exceção o suprimento de fundos. Porque o suprimento de fundos, quando ele acontece, ele é um adiantamento de numerário a um servidor para fazer alguma despesa específica. Alguma despesa eventual, algum pronto pagamento, pequeno valor, tá? Regra geral, vai ser despesa ali corrente, tá? Então, havendo uma despesa corrente por meio do suprimento de fundos, você coloca ela como, ainda que ela seja corrente, ela é não efetiva. Por que ela é não efetiva? Porque no momento em que o servidor ele recebe aquele valor, o poder público ele faz empenho, liquidação e pagamento para adiantar esse numerário ao servidor. Só que o servidor ainda não comprou o bem, ainda não adquiriu o serviço, pode ser que ele nem use aquele valor. Então, na contabilidade, isso vai ficar pendente da prestação de contas dele. Então, ao mesmo tempo que existe o registro de uma despesa realizada, de um ativo financeiro ali que baixou, também existe um registro de um direito a receber, que só vai ficar claro no momento da prestação de contas, se aquele servidor utilizou mesmo o dinheiro ou não, tá? Então, na contabilidade, ainda que o suprimento de fundos seja lá uma despesa corrente, ele vai gerar uma despesa não efetiva, tá? Não efetiva. Por sua vez, a compra de material de consumo para estoque, pessoal, ela vai ser ali, até agora que eu vi aqui que eu botei aqui, né? Era para eu ter colocado aqui, ó. A compra de material de consumo para estoque, ela vai ser também uma despesa não efetiva, apesar de ser corrente, tá? Não tem problema aqui. Por quê? Porque o poder público ele vai comprar o material de consumo, vai baixar o ativo financeiro dele e vai guardar isso no ativo dele, no ativo permanente. Então, ali no estoque, tá? Então, você vai ter a mutação dos elementos patrimoniais aqui nesse caso. Então, material de consumo, ainda que seja despesa corrente, se for de consumo para estocar, neste caso, vai ser uma despesa não efetiva, ainda que seja corrente, tá? Então, aqui, deixa eu só puxar para cá, né? Eu botei o suprimento de fundos aqui. Eu vou colocar o suprimento aqui, porque ele também é uma despesa não efetiva. Suprimento de fundos. Maravilha, pessoal, maravilha. Aqui, né, na despesa orçamentária efetiva, o que você poderia colocar ali, né, como uma exceção, é que a transferência de capital, exceção, deixa eu só ver, eu vou ter que arrumar aqui. A transferência de capital, ela é meramente o repasse do valor, não tem nada em troca, não incorporo nada, não desincorporo nada. Então, transferência de capital, ainda que seja uma despesa de capital, é uma despesa efetiva, porque ela só sai o dinheiro, tá? Então, vamos arrumar aqui, ó. Você vai colocar assim para mim. Vai colocar regra da despesa efetiva é despesa corrente. Exceção, você coloca aí que é a transferência de capital, porque ela é efetiva. Já na despesa por mutação patrimonial ou não efetiva, a regra é que ela seja a despesa de capital. E aqui nós temos as nossas duas exceções, tá? Então aqui são as exceções, porque seriam ali, né, despesas correntes, mas que são não efetivas. Beleza, pessoal? Maravilha, então. Pela regularidade ou periodicidade, isso aqui também não é tão cobrado em prova assim, mas é bom que você saiba, beleza? Nós temos ali as ordinárias e as extraordinárias. Na ordinária, são aquelas despesas normais que eu sempre tenho. Então, são as despesas contínuas, perenes, que se repetem sempre. Despesas com pessoal, juros, serviço de terceiros, material de consumo, etc, etc. Já extraordinárias são despesas que eu não espero que aconteçam, elas não se repetem sempre, são coisas eventuais, imprevistas. Então aqui elas vão coincidir ali com as nossas despesas por meio de créditos, por exemplo, extraordinários, né? Seriam despesas extraordinárias em que a gente atende por créditos extraordinários.
Então, calamidade pública, guerra, comoção interna, você tem aí essa ideia das despesas extraordinárias, tá bom? Maravilha. Vamos fazer aqui uma questão para entender como isso é cobrado em prova, né? Vamos praticar. FGV 2022, no arcabouço conceitual normativo do orçamento público, há muitos conceitos associados à contabilidade. Quando se fala de despesa contábil, por exemplo, tem-se a ideia de consumo de recursos com a consequente redução patrimonial. Então, se eu estou falando da despesa contábil, eu tenho a ideia do consumo de recursos com a redução patrimonial. Até, né, deixa eu só fazer mais uma anotação aqui. Aqui, ó, não tem alteração no patrimônio líquido, tá? Maravilha. Porém, no orçamento público, a concepção de despesa tem uma perspectiva diversa. Esse entendimento é importante principalmente para a avaliação do impacto e dos desdobramentos da execução de despesas no patrimônio público. Uma despesa orçamentária cujo reconhecimento diverge do conceito contábil pode ser ilustrada por... Pessoal, ele trouxe para você qual é o conceito contábil. Conceito contábil é, tenho consumo de recurso. O que é consumo de recurso? Minha queda do ativo financeiro. Então, estou retirando do meu ativo financeiro, tá? Consumo de recurso. Com a consequente redução patrimonial. Se eu consumir recurso e o meu patrimônio líquido caiu, isso significa que eu estou aqui frente às minhas despesas efetivas, tá? Efetivas, que é a configuração que nós vimos ali atrás, tá? Se ele quer que você marque algo que diverge disso, você precisa ter o que aqui? Uma despesa não efetiva, uma despesa que não altere meu patrimônio líquido, tá? Regra geral é a minha despesa de capital. Regra geral é a minha despesa de capital. Então vamos lá. Letra A. Amortização da dívida, exatamente de cara o nosso gabarito. A amortização da dívida, ela vai reduzir o meu ativo financeiro e ao mesmo tempo vai reduzir o meu passivo permanente. Por quê? Porque eu tenho ali que o registro da dívida está no meu passivo. Eu consumo recursos para pagar a dívida e dou a baixa no valor que eu paguei. Então, não tenho afetação patrimonial nesse caso. Letra A, o gabarito. Letra B, arrendamento mercantil. C, concessão de benefícios sociais. D, juros e encargos da dívida. E E, subvenções econômicas. Todas essas aqui, pessoal, são despesas correntes, tá? Despesas correntes e todas elas vão ser ali despesas efetivas. Despesas efetivas. Então, nenhuma pode funcionar como gabarito. Próxima questão, FGV 2022. Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada em despesa orçamentária efetiva e despesa orçamentária não efetiva. Assinale a opção que indica a diferença entre elas. Letra A. As efetivas representam despesas de capital? Não, as efetivas representam, como regra, despesas correntes. Enquanto as não efetivas representam despesa corrente? Não, contrário, né, gente? Capital. Eu peço desculpas porque eu não consigo escrever muito bem aqui, porque eu não consigo apoiar a minha mão. Então eu fico escrevendo meio que assim, sabe? Nem sei como é que eu consigo escrever direito aqui. Mas é por isso que não sai muito bem aqui o texto, beleza? Letra B. As efetivas reduzem a situação líquida patrimonial da entidade no momento da realização, enquanto as não efetivas não produzem este impacto. Pessoal, a despesa efetiva reduz a situação líquida e a despesa não efetiva não produz esse impacto. Exatamente, letra B, o nosso gabarito. Letra C. As efetivas têm previsão de realização no curto prazo, enquanto as não efetivas no longo prazo. Não temos essa distinção. Podemos ter despesas efetivas que são de mais longo prazo ou despesas de curto prazo nas despesas não efetivas, então não existe a diferenciação por ser curto ou longo prazo, tá? Então isso aqui é invenção da banca. Letra D. As efetivas relacionam-se à atividade fim da entidade, enquanto as não efetivas apresentam outras finalidades. Não, nós não temos essa classificação por ser atividade fim ou não. Letra E.
As efetivas são contabilizadas de acordo com o regime de competência, enquanto as não efetivas de acordo com o regime de caixa? Jamais, pessoal, jamais. As duas, seja efetiva, seja não efetiva, serão contabilizadas pelo regime de competência, que é o regime do empenho. Eu considero realizada a despesa no momento do seu empenho. Regime de caixa, ele é adotado para a receita pública. É o momento da arrecadação, tá? Se eu adotasse o regime de caixa para despesa, seria o momento do pagamento, por exemplo. E não é este o regime que nós adotamos, tá? Nós adotamos o regime de competência. No orçamento público, o regime de competência não é a liquidação, mas sim o empenho, beleza? E aí, tanto para efetiva quanto para não efetiva. Beleza, pessoal? Então é isso, eu fico por aqui. Espero vocês no nosso próximo bloco. Até!